Olá, querido amigo, querida amiga, seja bem-vindo ao seu programa Classe dos Professores. Vai lá, pegue sua lição, pegue sua Bíblia e vem estudar com a gente. Olá, é muito bom ter a sua companhia mais uma vez em mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Este é o programa Classe dos Professores. Nós temos aqui um guia chamado Lição da Escola Sabatina. E essa semana o tema da nossa lição é bem assim, Jesus, o mediador da nova aliança. E já estamos na lição 8, hein? Cada trimestre uma lição nova. E antes de começarmos, eu queria conversar um pouquinho com você. Você que tem participado, sempre tem acompanhado este programa, tem feito seus comentários lá no bate-papo. Olha, nós queremos saber também de onde você é. Então, não se esqueça de colocar lá de onde você está nos assistindo. Nós queremos conhecer melhor, saber o alcance que esse material está tendo, né? E não esqueça também de compartilhar essa mensagem com os seus amigos, para que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Bom, dito isso, eu quero mandar um abraço todo especial para Antônio Melo. Antônio Melo, e ele pede também, inclusive, para nós ampliarmos esse abraço a todos os irmãos da Paraíba, João Pessoa da Paraíba. E o Marcos Bentes, ele pediu para a gente mandar um abraço para a classe Alfa Jovem. E aqui vai então o nosso abraço todo especial para vocês, eles são lá de Manaus. Continue nos acompanhando aqui e transmitindo essa mensagem também para outras pessoas. Bom, eu vou apresentar para vocês aqui os nossos convidados. Eu sei que a maioria já conhece, né? Mas você que é novo, está chegando agora, eu não posso deixar de falar que quem está do meu lado aqui é a Vanessa. Vanessa, ela é membro da igreja da Asa Norte, Brasília. E ao lado dela tem a Cristiane. Cristiane, ela é membro da Igreja Adventista do Lago Sul, assim também como o pastor Davi Sabino, né? Membro da Igreja Adventista do Lago Sul. E eu sou o Rafael também, membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. Bom, eu já falei, né? O título é Jesus, o mediador da nova aliança. Eu tenho aqui um verso que ele é muito bonito, um verso especial, mas antes de lermos ele, antes de citarmos aqui um texto da palavra de Deus, nós vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração então, Cristiane? Vamos, oremos. Bondoso Deus que estás no céu, nós agradecemos por mais uma vez ter a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Amém. Por favor, que o Espírito Santo nos conduza nesse momento e que a Tua Palavra possa alcançar corações que ainda não aceitaram a Tua Palavra. Amém. Nós pedimos que fique conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, olha só, abra sua Bíblia aí em Hebreus, capítulo 8, versículo 6 e acompanhe comigo aqui a leitura. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Bom, se você olhar também lá em Salmos, capítulo 40, você vai perceber o desejo de Davi, que Davi tinha de render a Deus uma completa obediência, né? Uma total obediência. Mas o que Davi ele desejava fazer, Jesus realizou. Hebreus, no capítulo 10, mostra que Jesus manifestou uma obediência, não uma obediência simples, né, igual talvez um filho obedece aos seus pais, mas uma obediência perfeita, é o que cita lá. E obediência, aquela que era exigida pela aliança. Bom, nós somos salvos, então, não apenas pela morte de Jesus, mas também pela obediência dele à lei de Deus. Pastor, o título dessa semana, ele diz que Jesus é o mediador da nova aliança, né, pastor? A lição de domingo, ela faz uma pergunta e eu também não posso deixar de fazer essa pergunta aqui para o senhor agora. Eu vou repetir essa pergunta que a lição tem lá. Afinal, por que houve necessidade de uma nova aliança, pastor? Que pergunta, hein, Rafael? Por que houve necessidade de uma nova aliança? Por acaso aquela não era boa, né? Essa é uma questão que a gente sempre se coloca. Não é? Por que houve necessidade de uma aliança? Pergunta absolutamente pertinente. Não é? O que ocorre é que a aliança do Velho Testamento, ou a primeira aliança, né, ela era apenas parte do todo. A primeira aliança era o sonho que se sonhava. Quando Cristo voltar. Hoje nós não sonhamos com a volta de Jesus. Você não sonha com a volta de Jesus, quando Jesus descer nas nuvens dos céus? No
Velho Testamento, as pessoas faziam o que faziam naquela aliança, aguardando o Messias que viria. Agora, a nova aliança é o sonho realizado. Eles sonhavam e Jesus veio e realizou o sonho. Né? Então, a aliança primeira, ela era por sua natureza uma figura. O objetivo dela era ser um explicativo do plano da salvação, e nesse sentido ela ensinou o plano da salvação. O que houve de falha nela foi o que houve de falha no ser humano e não em Deus, né? Então foi necessária uma nova aliança exatamente por essa razão, porque a segunda aliança, ou a nova aliança, ela vem trazendo a visão completa do plano da salvação. Se a primeira aliança trouxe alguma compreensão, a nova aliança precisaria vir, porque aquela, ela era apenas o sonho sonhado, ela apenas uma explicação de uma realidade que precisava ainda se tornar realmente real, e se tornou real em Cristo. E a aliança nova é a vinda de Jesus, que a velha aliança anunciava. Então, por isso precisava da nova. Então, se a gente pudesse resumir a necessidade de uma nova aliança, é o seguinte: a primeira aliança anunciava que uma nova viria, percebe? Então a nova precisava vir, para que se cumprisse cabalmente o que Deus planejou para a nossa compreensão, não apenas isso, mas também para a nossa salvação. Porque você sabe que o processo de salvação sempre foi o mesmo, foi em Cristo, foi pela graça, né? Os princípios tanto da primeira aliança quanto da nova aliança são os mesmos. Jesus salva, é a graça de Deus, é a fé. Se nós hoje temos que ter fé num Cristo que veio, eles tinham que ter fé num Cristo que viria. Tá certo? Então, a gente percebe em todo esse processo aqui, da economia da salvação, uma perfeição gigantesca, maravilhosa, coisa de Deus mesmo. Fala a verdade, coisa de Deus, né, Rafael? Como Deus é maravilhoso em tornar tão claro para nós o interesse que Ele sempre tem, primeiro, de se revelar e também de nos salvar. E se fosse necessário que Ele viesse, e era, Ele viria, e Ele veio. E Ele precisa vir uma segunda vez para buscar a gente, Ele virá. Então, quando eu olho para esse assunto das alianças, eu sinto profunda gratidão a Deus e reconhecimento pela maneira tão maravilhosa, intensa e real como Ele se revela e Ele se manifesta na vida e na história do seu povo e da sua igreja em todos os tempos. Pastor, agora uma pergunta ficou na minha mente aqui, diante do que o senhor falou aí. É uma aliança nova ou é uma aliança renovada, Vanessa? Como que é isso aí? Ou é as duas coisas? Como entender isso daí? Aliança nova ou uma aliança renovada? Pois é. Não existe uma outra aliança. Na verdade, é a mesma aliança. A mesma aliança que se chamava nova, ela está sendo renovada. Até porque em Hebreus, o significado da palavra nova é renovar. Hadash, né? Acho Hadash, alguma coisa nesse sentido, que traz a questão de renovar. E o que seria renovar? Na verdade, aquela aliança que a gente entende que já mostrava Jesus, que Jesus já era o centro disso, ela passava por homens, né? Ainda imperfeitos, porque a aliança não estava imperfeita, quem estava imperfeito eram os homens. Mas a partir do momento que Jesus vem, ele aperfeiçoou, ou seja, completou toda aquela aliança naquilo que ela se propõe. Porque a aliança ela era uma proposta realmente de perfeição com Deus, de união com Deus, de estar com Deus. Mas vamos pensar aqui nessa ideia que a gente trouxe aqui. É nova aliança ou aliança renovada? Não foi uma outra com padrões diferentes, com regras diferentes, tudo mudado, tudo transformado. Não foi bem isso. Na verdade, era a mesma aliança, só que agora ela numa completude.
completando aquilo que se propôs a fazer. E pensando nessa questão do que é renovar, renovar é fazer algo melhor, ou tornar novo, mudar para melhor, recomeçar, restaurar, reiniciar, consertar, aperfeiçoar, dar nova força ou melhorar. No caso dessa aliança, ou dessa nova aliança, quando se fala nova lá em Hebreus, ou de renovar isso, nós estamos dizendo que ela se completaria. Ou seja, ela ficaria perfeita, por quê? Porque agora a gente tem uma garantia, a perfeição de Cristo. Antes a gente não tinha essa garantia, mas a gente apontava que essa garantia ia chegar. É como se a gente tivesse pedido um empréstimo, imagine aí. Nós pedimos um empréstimo e como garantia vai dizer, meu pai depois vem aqui e paga, tá bom? Espera aí, seu pai vai vir depois pagar? Vai, pode confiar, ele é dono de tantas propriedades, ele vai vir aqui, ele é a minha garantia disso aqui. Só que aí o seu pai chega. O seu pai chega, depois de um tempo, você não vai mudar o contrato, o empréstimo, nada disso. A única coisa que você vai fazer lá é confirmar que seu pai realmente existe e que seu pai realmente tem as propriedades que você falou e vai formatar melhor ainda aquela aliança que já estava feita. Vocês entendem? Que nesse contexto, nós temos uma garantia desse Cristo que veio, que é verdadeiro e que ele colocou para a gente que essa aliança agora, ela era nova, ela era renovada, mas ela continuava a mesma, porque em Cristo ela não se desfez, ela se completou, porque é essa a proposta da nova aliança. Então veja, Rafa, Vanessa, muito rico isso daqui, né? Os que são casados entendem quando a gente fala de renovação dos votos, não é? Renovação dos votos. Não é um outro casamento. Em algum sentido pode até ser, porque a gente quer começar tudo de forma diferente, ou de novo e tudo mais, né? Mas os princípios, os valores, os fundamentos são os mesmos. A gente usa a mesma aliança, né? A mesma aliança nas mãos, nos dedos. Por quê? Porque aquela primeira experiência estava necessitando de passar por uma renovação. Então, se a gente for pensar na nova, na renovada, na aliança que Deus fez conosco, a gente vai entender que tudo que Deus fez através do modelo que ele estabeleceu de uma aliança que era apenas uma figura, na verdade ele já estava estabelecendo a aliança eterna conosco que vai atingir a eternidade. Mais claro que isso aí que vocês dois colocaram, impossível, né? Agora deu para entender perfeitamente. O Cristiane, o título da lição afirma que Jesus é o mediador, né? Mas a lição de terça-feira, ela mostra que o termo mediador, ele não consegue traduzir, na verdade, a totalidade ali, né, ou a essência que o original grego consegue apresentar, né? E a lição de terça-feira, ela trabalha justamente isso. E o que você poderia mostrar para a gente, então, de acordo com a lição de terça-feira, qual que é o significado mais abrangente, então, desse termo para a gente? Então, Rafa, como você bem falou, mediador, ali no grego, ele está muito restrito, né? Em Hebreus, ele vem e mostra para a gente a palavra mediador de uma outra perspectiva, né? Na perspectiva do que Cristo realmente foi por nós. Cristo, ele não foi só um mediador que veio aqui resolver uma contenda que a gente tinha com Deus, não. Cristo, ele é muito além disso, né? Ele foi o quê? O fiador. Quando você pensa em mediador, nós pensamos em quê? Não, alguém que vai ali intermediar um contrato, né? Eu quero fazer um contrato com a Vanessa, o pastor vai intermediar aqui, né? Ou eu estou com alguma contenda com a Vanessa e a gente chama alguém para intermediar. Não, Jesus não, ele não é isso. Jesus, ele é o fiador. E qual que é a diferença do mediador para o fiador? É que o mediador, ele está ali, eu faço o contrato aqui, o pastor vem aqui e vai mediar. Mas se eu não pagar, o pastor não vai pagar. Ele não vai pagar. Mas o fiador não. O fiador é aquele que acredita, olha, eu estou aqui, ele vai fazer e eu vou pagar, eu estou dando a garantia de que eu vou pagar. Então, Jesus, ele é o nosso fiador, porque a aliança tinha sido quebrada. E Jesus, então, vem e ele o quê? Reafirma essa aliança. Não é uma nova aliança, ele só reafirma a que já estava feita, né?
Então, Cristo não é só o nosso mediador nesse sentido, de resolver uma contenda com Deus. Ele é o fiador, é aquele que veio pagar o que a gente devia. Maravilha, é sempre bom a gente também buscar conhecer o que dizia o original, né? E a gente consegue aumentar, ampliar o nosso conhecimento. Pastor, lição de quarta-feira, olha só. Na primeira aliança, então, como é que foi? O povo ofereceu um sacrifício, né? Lá na primeira aliança, o povo ofereceu um sacrifício, né? Eles prometeram que seriam fiéis, né? Mas a gente sabe que eles não foram fiéis, né? Mas as condições, pastor, então elas não mudaram. O senhor mesmo comentou isso daí, né? As condições da nova aliança, da aliança que foi renovada, elas não mudaram. Mas qual então era a diferença que a gente pode encontrar entre um e outro? Porque existe uma diferença, né? Então, gostei muito da observação que a Cris fez, né? Muito boa, excelente compreensão, né? Cristo é tanto o substituto, o mediador, como é também o fiador, o garantidor, né? Eu me lembro que uma vez estava em um lugar e um colega estava buscando o carro na oficina e a pessoa falou o valor do serviço e ele ainda estava ali resolvendo alguma coisa lá. Eu falei, qual é o valor do serviço? A moça falou, é tanto. Ele falou, não. Eu falei, pode deixar que eu pago. Aí ela falou assim, não, mas como você vai pagar? Não, depois eu recebo dele, ele está ocupado lá. O quê? Você pagaria por ele? Qual é o problema? Eu posso pagar por ele. Eu posso ser o fiador. Eu posso ser o pagador dessa promessa que ele fez aqui, porque ele vai me pagar. Ele garante que vai me pagar e eu tenho confiança nisso daí. Então, isso é uma coisa muito forte no nosso relacionamento com Deus, né? Por que essa aliança completa, como a Vanessa falou, né, que tem uma completude desde o primeiro passo lá na primeira aliança e agora na nova aliança? Por que ela é tão especial e forte? Porque agora, embora aquela fosse uma aliança que tivesse sangue de bodes e ovelhas para garantir as coisas, agora não tinha mais isso, né? Agora era o sangue de Jesus. Jesus agora era o fiador, ele era a ovelha e era o fiador. Então há uma garantia absoluta aqui, que ninguém precisa ficar temeroso de que a nossa salvação algum dia não ocorra ou não se cumpra, porque quem está garantindo, quem está bancando esse assunto é o poderoso Rei, né, o vencedor, aquilo que a gente já estudou em outras lições passadas. Então, quando a gente vê essa nova aliança, com promessas superiores, ela é superior nesse aspecto, porque agora completa, agora plena, na pessoa de Jesus, tudo está garantido e não existe absolutamente nenhum receio de que aquilo que foi prometido não será cumprido, né? Não foi cumprido por alguém? Não foi. O povo de Israel falhou naquela relação com Deus. Mas se eles falharam, Jesus veio para cumprir e cumprir cabalmente. Essa aí foi a diferença. Essa é a diferença. Vanessa, na nova aliança é necessário também um novo coração? Então, quando o pastor traz ali a completude de tudo isso, a gente tem que também considerar a minha parte aqui, né? A minha aliança, o meu coração. Só que lembrando que, para os hebreus, o que significa a palavra coração? Coração é o seu intelecto, a sua emoção e a sua vontade. Isso, para os hebreus, é assim que eles entendem o que significa a palavra coração. É o que o seu intelecto, ou seja, o seu cognitivo te diz, o que as suas emoções te dizem e o que a sua vontade, as suas decisões te dizem. Então, o coração envolve tudo isso. A aliança tem que estar assim, eu tenho que conhecer, eu tenho que sentir e tenho que decidir sobre. Mas eu queria trazer aqui, nessa perspectiva de que esse novo coração, ele é trabalhado pelo Espírito Santo e a lei. E aí, peraí, como assim, Vanessa? Vamos tentar entender aqui de um jeito. Nós vimos aqui já que antes o sacrifício era com sangue de bode, de cordeiro e de animais e tudo, né? Naquela época, a economia
lá no passado, a economia baseava-se em propriedades de animais e essas coisas, né? Porque a agropecuária era o que era a economia da época. Vamos pensar que hoje, para você ter essa aliança, que a gente não tivesse Jesus não tivesse morrido na cruz e a gente ainda tivesse que fazer alguma coisa nesse sentido e pagar por nossos pecados, vamos lá, vamos nem colocar pagar com a vida de animais, não, vamos pagar pelo aquilo que está no nosso coração, pagar com aquilo que ocupa a minha mente, pagar com aquilo que é a minha emoção e a minha vontade. O que eu ia pagar? A cada pecado que eu cometesse, vamos lá, vou ter que dar meu celular, vou ter que sacrificar meu celular. A cada pecado que eu cometesse, eu teria que talvez entregar minhas horas de alimentação, sei lá, alimentação que eu digo de sabores, minhas horas de maratona de Netflix e etc. O que eu ia ter que sacrificar a cada pecado? Fazendo essa pergunta para um grupo de adolescentes, eu fiz essa pergunta. E aí, gente, se a cada vez que nós pecássemos, nós tivéssemos que pagar, como que vocês estariam? Aí eles responderam, com nada, a gente não teria mais nada. Pois é, né? Mesmo que você fosse um milionário e tivesse muitas propriedades, muitas coisas, é provável que você estaria quase que sem nada. No sentido, agora estou falando no sentido do que ocupa a sua mente, o que ocupa as suas emoções, o que ocupa a sua vontade. Ou seja, o que está no seu coração, se você tivesse que sacrificar isso todo momento, você estaria com o que hoje? Então, quando a gente fala que a aliança, você precisa acontecer com um novo coração, é que a sua vontade, as suas emoções e tudo que você pensa tem que estar dedicado nessa aliança. Não é o sacrifício, porque na verdade já foi tudo pago, você nem precisa entregar isso. Isso é emprestado a você, até mesmo essas coisas que te dão alegria, certo? Não estou falando de pecado, tá, gente? Estou falando de coisas que são benéficas, tá? Que a gente pode ter. Mas aí a gente vem para uma coisa importante. A aliança, ela tem uma coisa que é a marca fantástica, que alguns falam, não, mas espera aí, a nova aliança agora é isso porque anulou a outra. Não, desde o princípio, a marca fantástica disso era o amor, porque quando eu amo, eu entrego todo o meu coração. Eu entrego meu intelecto, minha vontade, minha emoção. Quando eu amo, meu coração é entregue. Olha, Jesus entregou o coração, entregou tudo por nós. O mínimo que nós podemos fazer é entregar isso, porque aí sim o Espírito Santo habita em nós, porque a marca dessa aliança é o amor. O amor vem com a lei, vem com o Espírito Santo, tudo trabalhando junto para que o seu coração seja renovado, sua mente seja renovada, suas emoções sejam renovadas e muito mais, inclusive as suas escolhas possam ser renovadas para que você tenha a bênção e participe dessa aliança, porque ela só traz bênçãos e coisas boas para nós. Maravilha. Cristiane, a obediência, ela diz se fomos transformados, ou se estamos nesse processo de transformação, de santificação? Então, a Vanessa, a gente já podia até terminar aqui com tudo que a Vanessa falou, né? Que ela colocou bem que é o amor, né? Que por amor a gente obedece. E é exatamente isso. A cada vez que a gente consegue mostrar que estamos vivendo no amor de Cristo, mais nós conseguimos ver as nossas imperfeições. Quanto mais a gente tem um relacionamento com Cristo e a gente se espelha nele e quer ser semelhante a Ele, mais a gente vê o quanto somos falhos. E quando a gente percebe isso, a gente também deixa de cair no engano de Satanás. Porque aí a gente percebe, somos falhos, não conseguimos nada se não for por mérito de Cristo Jesus, né? Então, nós estamos sempre no caminho de uma transformação. E isso só é possível como? Se espelhando cada dia em Cristo, buscando ter um relacionamento com Ele. Sem isso, a gente não passa por essa transformação. Maravilha. Então é isso. Você está precisando de transformação na sua vida? É disso que você precisa? Então, passe mais tempo com Jesus. Medite mais na sua palavra, estude a lição, leia a Bíblia, tenha comunhão com Ele, porque dessa maneira você vai ser transformado dia após dia. Este é o processo de santificação e é isso que Ele espera de nós. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, porque temos nas nossas mãos a Tua palavra,
que ela transforme a nossa vida, Senhor. Que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor mude o nosso coração para que nós possamos ser obedientes ao Senhor e que dessa maneira também nós possamos testemunhar para outras pessoas do amor que o Senhor tem por cada um de nós. Obrigado por tudo, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por sua companhia mais uma vez. Não esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais Adventistas Lago Sul. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas também e até o próximo programa.